querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para mais um culto online. Em breve nós já teremos nossos cultos presenciais. Eu vou, no final do culto, passar para você quais são as diretrizes, quais são os protocolos que nós vamos seguir para que isso seja possível. E fique conosco, assista até o final do culto. Hoje nós vamos falar sobre a intervenção divina, algo maravilhoso que acontece na vida de uma pessoa e que lhe promove a eternidade. Não perca essa oportunidade de participar de tudo isso. Fiquem com Deus e bom culto. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que nosso foco seja esse, seja o amor de Jesus, o amor de Cristo. Que nós possamos demonstrar para as outras pessoas esse amor. E não o julgamento do que pode estar acontecendo, mas o amor, a mão estendida. Para nós poder passarmos a paz que só Jesus nos dá. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Estamos começando mais um culto online, mais uma celebração online. E vamos chamar todo mundo que está aí conosco na nossa casa para participar desse culto, para adorar o nome de Jesus. Compartilhe esse link, o link desse culto também, para que a palavra de Deus seja enviada a outras famílias, a outras pessoas, e que cada vez mais pessoas venham adorar ao nome de Jesus junto conosco. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, para lhe agradecer por mais um domingo, mais uma oportunidade de fazermos igreja nas nossas casas, Senhor, e mais uma oportunidade também de levarmos a Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha com proteção nos nossos lares e que nós possamos sempre crer em Ti, que a nossa fé não seja abalada, Senhor, por coisas que estejam acontecendo, mas sim renovadas. Que nosso amor, ele só se renove por Ti, Senhor.
Em nome de Jesus é o que lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Vamos louvar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão. Hoje eu quero começar o nosso encontro te fazendo uma pergunta. Você quer vencer na vida? Você já parou para pensar nisso? Sobre ser vitorioso, sobre viver uma vida de vitória e não apenas momentos de vitória? Há um tempo atrás, mais propriamente no ano de 2014, eu trabalhei uma série de mensagens que falava sobre as intervenções divinas. Muitos de vocês talvez lembrem-se disso, vocês que têm nos acompanhado nos últimos anos. E no evento eu pude não apenas ensinar, mas aprender sobre como Deus age de uma forma extraordinária em nossas vidas, fazendo-nos experimentar milagres e coisas maravilhosas quando Ele intervém em situação, quando Ele, de uma certa forma, entra na nossa vida e nos faz enxergar que é possível acontecer coisas diferentes se nós trabalharmos processos diferentes, vivermos momentos diferentes e olharmos para coisas diferentes. Interessante é que essa intervenção divina sempre foi um precedente na vida daqueles que venceram na vida. Eu poderia citar para você os nossos exemplos um pouco mais fresquinhos, né? Algumas pessoas conhecidas nossas testaram positivo Covid-19 e ao testarem positivo começaram uma jornada de tortura. Mas quando perceberam ou quando tiveram a notícia de que tinham vencido algo que era tão terrível e que tinha criado ou trazido morte para várias pessoas em vários lugares do mundo, então esse tipo de vitória não foi uma coisa tão simples, não foi coisa do acaso, não foi apenas mais um dia, mas foi uma vitória muito considerável. Quando eu falo sobre uma vida vitoriosa, eu não estou ancorando isso a apenas a abundância cotidiana. Eu não estou ancorando isso a apenas momentos a qual nós temos uma vitória na vida e depois ficamos procurando uma outra no próximo momento. Eu estou falando de coisas que determinam a nossa vida, de momentos que nos levam a questões que apontam para a nossa eternidade, de momentos que realmente definem e não de momentos que daqui a pouco serão esquecidos. Eu estou falando de cumprimentos de propósito. Eu estou dizendo de pessoas que vão olhar para si mesmo e dizerem um pouquinho lá na frente, aquele momento determinou o que eu sou hoje e vai continuar determinando o que eu vou continuar sendo. Me parece que uma vida vitoriosa tem muito mais a ver com uma intervenção divina do que como fruto do acaso. E é bem provável que nós tenhamos pessoas no nosso meio, ainda nos dias de hoje, que tenham passado, eu creio nisso, por momentos onde a intervenção divina determinou o momento da vitória da sua vida. É provável que nós tenhamos pessoas que nesse exato momento estejam passando por processos que as levem a crer que são momentos determinantes na sua vida e que a intervenção divina é algo que não dá para negociar, tem que acontecer. E é possível que durante este momento que nós estaremos conversando nesse nosso encontro, você passe a entender que Deus quer intervir na sua vida para que ela seja uma vida vitoriosa e não apenas uma vida de momentos vitoriosos. Porém, antes de continuarmos, é importante entender que a reação que nós temos diante de uma intervenção divina, ela vai dizer se nós vamos ser pessoas vitoriosas ou ela vai nos fazer pessoas derrotadas.
A grande realidade é que Deus não vai te forçar a nada na sua vida que você não entenda que de uma certa forma é melhor para você. Então eu começo a analisar como é que foi a intervenção de Deus na minha vida quando aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente, alguns de vocês já conhecem, mas eu era um jovem, tinha de 17 para 18 anos, estava curtindo a vida como muitos jovens acreditam estar curtindo neste momento. E não quero nesse momento de forma alguma criticar qualquer tipo de faixa etária, seja jovem ou não, mas eu estava no meu quarto, ouvindo meu som, e uma senhora, uma vizinha, o nome dela era Dona Maria, ela chegou na minha casa e pediu para que eu abaixasse o som. Eu achei um desaforo, mas eu vi uma autoridade naquela mulher que eu não podia fazer diferente. E a segunda pergunta dela, a segunda proposta dela é: você precisa visitar a minha igreja, uma pequena igreja no interior de São Paulo. E ela disse assim: você precisa ir lá e nós vamos ter nesse final de semana que precede o Natal, nós vamos ter uma cantata de Natal. E eu falei: cantata de Natal? Que negócio é esse? Né? O que é uma cantata? É um pessoal que vai cantar lá a história de Jesus. E eu olhei e falei assim: não cabe, não vai servir. Pensei dessa maneira, mas a impressão que eu tinha é que a autoridade com a qual aquela mulher falava era tão expressiva que eu não tive como dizer não. Aquele dia eu cheguei na igreja totalmente descomprometido com o que eu fui fazer lá, mas não teve jeito. Como diz alguns irmãos, Jesus me catou pela perna. E ao ouvir aqueles cânticos, ouvir a história de alguém que me amou profundamente, sem eu merecer, eu vi que não tinha uma outra vida que eu quisesse para mim que não fosse aquela. Com o passar do tempo, fui convidado para algumas atividades e entre elas tinha um retiro espiritual de carnaval numa cidade vizinha. E eu me lembro que eu passei lá 4 dias, se não me engano, 3 dias, 4 dias. Mas o dia principal, que talvez eu possa falar com vocês a respeito de uma intervenção divina, foi no último dia, no momento que nós estávamos cantando. Eu me lembro inclusive até os dias de hoje o cântico qual era, um cântico que falava: começar em mim, quebra corações. Já havia decorado que todos os dias eles cantavam, e naquele momento eu senti que Deus interviu na minha vida. Mesmo porque eu chorava e não conseguia saber por que eu chorava e não conseguia parar de chorar. Morrendo de vergonha. Corri para dentro do ônibus, me escondi lá atrás de uma poltrona, e ali eu senti o quanto Deus me mostrava a minha miséria e quanto que eu precisava dele. E eu decidi que eu não queria de forma alguma uma vida para mim que não fosse uma vida com Jesus. Devido àquilo, tudo aquilo que eu sou hoje foi consequência daquela intervenção divina. Intervenções divinas, elas acontecem dessa maneira. E todo homem de Deus passou por uma intervenção divina. Biblicamente, Abraão, um dia ele foi convidado a sair do meio da sua família, da sua parentela, e aquilo era uma intervenção divina. Mas aquilo garantiu a ele ser pai de uma grande nação, mesmo tendo uma esposa estéril. Nós hoje somos descendentes espirituais de Abraão. Isaac, por exemplo, é fruto de uma intervenção divina. Então, tinha jeito. Isaac não aconteceria, não teria nascido, não teria sobrevivido ao sacrifício. Jacó, por exemplo, teve que romper com seus familiares em determinado momento, mas você vai observar que a história dele acontece um detalhe muito importante. Deus um dia se encontra com ele e transforma ele de Jacó a Israel através de uma intervenção divina, e a vida dele nunca mais foi a mesma. José, que foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo no Egito, através de intervenções consecutivas, divinas. Aquele homem se tornou governador do Egito. Mas tem 3 homens na história que eu quero compartilhar com vocês, 2 do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que me chamam a atenção no momento de suas intervenções. Um deles foi Moisés, considerado também o libertador de Israel, que é referência bíblica de mansidão. Em determinado momento da vida de Moisés, Deus se manifestou a ele diante de uma sarça ardente, e a Bíblia nos ensina que quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Então o Senhor disse:
Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Agora venha e eu o enviarei ao Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. É importante você entender que Moisés poderia dizer não para Deus. Poderia responder negativamente para Deus. E até tentou fazer isso. Mas a intervenção de Deus foi algo tão poderoso na vida daquele homem que a vida daquele homem representa um marco na história dos israelitas. É interessante pensar nisso, frutos de uma intervenção divina. Mas houve um homem também, o nome dele era Davi, um homem segundo o coração de Deus, uma referência em dependência de Deus. A Bíblia nos relata que em determinado momento da história do povo de Deus, numa totalidade, Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir aquele que seria o novo rei de Israel. Após conhecer todos os possíveis candidatos, os irmãos mais velhos, provavelmente, então só havia mais um. E Jessé mandou buscar Davi. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: e é esse mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. A história de Davi, ela se confunde com a história do povo de Deus. Até os dias de hoje, não existe um rei dentro do povo de Israel que seja tão considerável quanto Davi. E não é porque ele era um homem perfeito, mas sim porque dentro das suas imperfeições ele experimentou uma intervenção divina. Outro homem do qual eu acho um dos mais admiráveis dentro do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo considerável apóstolo dos gentios, que se preocupou com um povo que não era o povo escolhido, mas que era o povo qual Deus a escolheria para ser a sua igreja, uma referência em determinação. Paulo é uma pessoa que era um homem determinado, ele sai do patamar de homem obstinado para homem determinado. E a Bíblia nos conta que após essa vida de obstinação e de perseguição aos cristãos, na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha dos céus brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levanta-se entre a cidade e ali dirão o que você deve fazer. É interessante que não dá para ignorar a postura protagonizada por cada um desses homens. O apóstolo Paulo em sua determinação, Davi em sua dependência, Moisés em sua mansidão. Todos eles foram homens que Deus não os mudou antes. Deus interviu na vida deles para que houvesse uma mudança. E eles responderam positivamente a Deus. Mansidão aponta para a entrega que nós devemos ter e que nós devemos, de uma certa forma, promover diante do encontro ou de uma intervenção com Deus. Dependência aponta para um coração segundo o coração de Deus. Não é um coração perfeito, mas um coração que sempre sabe para onde volta, sabe o rumo de casa, sabe voltar para Deus. E determinação é a postura de pessoas que são focadas, que são insistentes na verdade que um dia incendiou os seus corações. Pode ser que Deus esteja querendo intervir na sua vida hoje, meu amado irmão, meu querido amigo, minha amada irmã. E é assim, a sua resposta irá escrever o resultado da sua história. Isso porque a intervenção divina, ela é um privilégio na vida de uma pessoa. Um homem nasce confinado a morrer. E só uma intervenção divina pode livrá-lo. Eu poderia dizer que para cada um que nasce, para cada homem, para cada mulher que nasce, há um destino certo se Deus não intervir na vida dele. E o destino é a morte. Veja comigo, lá em Romanos 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Nós temos também Romanos 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E ainda é interessante afirmar que cada pessoa tem de morrer uma vez, só depois disso será julgada por Deus. O juízo de Deus virá. Então, quando eu faço a equação de tudo isso, entendendo que o salário do pecado é a morte, entendendo que todos pecaram e que todos vão prestar conta,
eu consigo enxergar que o homem e que a mulher nasce determinado a uma vida onde a derrota vai ser a consequência se não houver uma intervenção divina. A sentença de uma pessoa que não experimenta uma intervenção divina e responde positivamente a essa intervenção, com certeza vai ser desastrosa. Por isso, nós não temos como dizer a respeito de uma vida vitoriosa se não falarmos sobre uma intervenção divina. É interessante que diante de tudo isso, nós vamos ver Jesus aparecendo na história, João 10, versículo 10 vai nos falar isso, e aí ele vai dizer o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, quando Deus intervir na sua vida, quando eu surgir na sua vida, a minha promoção para ti vai ser para que seja uma vida vitoriosa, uma vida com abundância. Isso nos faz entender que Jesus é a grande intervenção divina na vida humana. Nos dias de hoje ou em qualquer tempo, Jesus é a grande intervenção divina. É comum em toda a história pessoas se renderem a Jesus após experimentarem uma intervenção divina. Isso é, uma pessoa dá uma resposta positiva e a sua história muda. Elas olham para Jesus e mesmo entendendo que na nossa situação de pecado nós não temos a mínima condição de poderíamos dizer assim, aceitar a graça se antes nós não fosse revelada ela a nós, mesmo entendendo dessa forma, eu entendo que responder negativamente, não, eu não quero esse Jesus, pode no mínimo ser desastroso para você, pode no mínimo ser desastroso para mim. É importante nós pensarmos que houveram pessoas que fizeram isso. O rei Saul, por exemplo, contemporâneo de Davi, respondeu de uma forma negativa ao encontro que ele teve com Deus, à intervenção divina. O filho de Davi, Absalão, fez a mesma coisa. É interessante que no Novo Testamento, já no período de Paulo, Pedro, Ananias e Safira fizeram a mesma coisa e muitos outros homens foram resistentes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha, ou qual você acha que foi ou que está sendo o destino desses homens que foram predestinados a serem grandes homens da história, mas que um dia responderam negativamente à intervenção divina? Eles são até lembrados, mas o grande fator é que o resultado daquilo que eles fizeram ou como reagiram diante de uma intervenção divina ditou o final da história deles. Pensem, onde eles estão hoje? Eu quero que você pense um pouco mais profundo. Qual vai ser a sua resposta diante da intervenção divina na sua vida? E como é que você vai escrever a sua história, não apenas o final, mas a totalidade da sua história? Deus não queria que essas pessoas, e Ele não quer que nenhuma pessoa, de uma certa forma, se perca. Não é essa a intenção dele. A Bíblia nos afirma o seguinte: Ele, Deus, quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. Acompanhe comigo mais uma afirmação bíblica. Vocês pensam que eu gosto de ver o homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Ezequiel 18, versículo 23. Pedro enfatiza em uma de suas cartas o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Por isso ele enviou Jesus. E também por isso é importante que você entenda que Jesus hoje é a grande intervenção divina. É a grande intervenção para um homem, para uma mulher que quer escrever a sua história de uma forma consistente e quer terminar bem a sua vida. Terceiro lugar, e assim como é importante você entender a intervenção divina como um privilégio e entender que Jesus é a grande intervenção divina na vida de uma pessoa, é importante você entender também que nós, eu e você, somos escolhidos para intervir divinamente na vida de pessoas no tempo que nós vivemos e no contexto que nós existimos.
Toda pessoa que iniciou uma vida vitoriosa com Jesus experimentou também um encontro com um discípulo de Jesus. Isso é fato. Eu contei a minha história e falei para vocês a respeito da Dona Maria. A Dona Maria foi uma discípula de Jesus que, de uma certa forma, insistiu em me conhecer e me encontrou. Ela foi usada por Deus para que eu, em determinado momento da minha vida, tivesse uma intervenção. Parece pretensioso, mas não é. É bíblico. Aquele que está em Cristo se torna uma intervenção, um promotor da intervenção divina na vida de pessoas que vão ser vitoriosas. Guarde bem isso no seu coração. Paulo já dizia para a igreja de Coríntios o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o mesmo Paulo, ele afirmou em determinado momento da vida dele o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, eu posso levar vocês a uma intervenção divina, porque eu sou um dos promotores deste evento. Eu sou alguém que está em Cristo. Eu sou, de uma certa forma, aquele que é o embaixador do reino na terra. E eu sei como que você pode fazer isso. A equação é simples. Uma pessoa que passou por uma intervenção divina e respondeu positivamente passa a ser um agente da intervenção divina no mundo em que vive. Você passa a ser o interventor de Deus aqui na terra, com o privilégio de comunicar o reino de Deus às pessoas que te cercam. Você se torna um embaixador, um representante de Cristo no local onde você foi inserido, onde você foi plantado. Veja comigo o que a Bíblia diz a respeito disso. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está utilizando para falar com vocês. Nós lhe imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês: aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20. Deus é quem nos capacita. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros o seu novo contrato para salvá-los. 2 Coríntios 3, versículo 6. É fato que Deus está interferindo nas nossas vidas hoje. E eu quero que você não ignore isso. Em alguns casos, Ele está interferindo ao convidar pessoas a renderem-se a Jesus e a sua maravilhosa graça através da fé. E eu não quero que você faça vistas grossas a isso, ou de repente feche os seus ouvidos, o seu coração para isso. Se você ainda não foi alguém que passou por uma intervenção divina e encontrou-se com Jesus, então neste momento você tem a oportunidade de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Não é uma questão de pensar, tome essa atitude hoje. É o que eu disse para você. Em alguns casos, Ele está interferindo na vida hoje para que pessoas se rendam a Jesus. Mas não é só isso. Em outros casos, Ele também está interferindo para que nós nos posicionemos como interventores do reino, como pessoas que, de uma certa forma, vão levar o reino às pessoas, como pessoas que são embaixadores do reino. Muitas vezes nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e ficamos parados na vida e não falamos de Jesus para ninguém. Como que outras pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como que elas vão crer se ninguém está levando o Evangelho? Jesus está intervindo na sua vida hoje, meu querido irmão, meu amado irmão e irmã. E a pergunta é a seguinte: qual vai ser a sua reação? Eu posso te afirmar sem sombras de dúvidas: a sua reação diante disso determinará se você será alguém que vai vencer na vida ou não. A sua reação vai dizer isso. Que Deus te desperte para uma vida de vitória que existe apenas em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Olá, irmãos, estamos terminando mais um dos nossos cultos online. Na realidade já é o 12º dessa série que nós estamos tendo do período Covid-19, e dessa vez nós terminamos com algumas expectativas diferentes. Essa semana nós tivemos algumas reuniões, entre elas a reunião com o prefeito da cidade de Suzano, e ele apresentou para nós um prospecto muito interessante. Nós saímos da faixa vermelha e passamos para a faixa laranja da curva do Covid-19.
Isso para as igrejas tem um significado muito especial, porque ele dá, de uma certa forma, liberdade para o retorno dos cultos presenciais de forma planejada, organizada e, por que não dizer, cautelosa. Nós não podemos correr o risco de aumentarmos o índice da curva, e as igrejas, de uma certa forma, concentram várias pessoas. Por isso, logo no final do culto, eu quero que você consulte as redes sociais, quero que você consulte, essa notícia vai estar apenas nos grupos da igreja, sobre as precauções, sobre os protocolos que nós vamos tomar a respeito do retorno, que provavelmente começa na próxima semana com os cultos aos domingos. Por enquanto ainda não haverá os cultos semanais, mas é só uma questão de tempo. Então eu quero agradecer você que esteve orando, que esteve nesse tempo firme, que permaneceu fiel, você que esteve durante todo esse tempo fazendo parte da igreja e sendo igreja. Um outro detalhe nós continuaremos com os nossos trabalhos online, além do culto presencial. Foi uma experiência muito válida e creio que a igreja deva usufruir disso e ser bênção no caminho pelo qual está pregando o Evangelho. Então fique atento, fique ligado, pegue lá o seu smartphone e consulte sua rede social. Logo depois do término do culto, a gente vai estar comunicando os protocolos para o retorno, que acontecerá provavelmente no domingo da semana que vem, tanto na igreja de Itaquaquecetuba quanto na igreja da Vila Morim em Suzano, que são as igrejas às quais nós estamos pastoreando. Deus abençoe você. Eu quero te agradecer pela sua participação como igreja durante todo esse tempo, pelas suas contribuições. Quero agradecer pelas suas orações, foram muito válidas, e hoje nós vamos concluir orando em agradecimento a Deus por esse momento tão especial, e espero que nós venhamos em breve poder estar agrupando todos os irmãos com carinho, de uma certa forma, todos juntos celebrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai. O Senhor tem respondido nossas orações, tem fortalecido as nossas vidas. Toca, ó Pai, em cada um de nós, nesse período que nós estamos retornando aos cultos presenciais. Fortalece-nos e nos dê também consciência de que o perigo ainda é iminente, mas a Sua mão poderosa está conosco. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, o trabalho de vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja plena e permanente na sua vida. Deus te abençoe.